Começar no horário, eu acho que a gente pode já iniciar. Vou introduzir um pouco o que vai acontecer hoje à noite, até porque, para quem já assistiu aqui com a gente o ano passado, fizemos algumas modificações a respeito do dispositivo. O ano passado a gente chamava esses encontros de seminário da psicanálise com crianças. E este ano, o nosso encontro passa a ser uma atividade que vai compor uma série de encontros que visam desdobrar questões levantadas a partir do Seminário 7, que estudamos juntos o ano passado, o Seminário 7 sobre a ética da psicanálise. Então, com isso, a gente quer proporcionar aí uma interlocução que visa recuperar temas já desdobrados o ano passado. Cada psicanalista é tributário de uma modalidade prática e técnica que vem da herança de Anna Freud e de Melanie Klein. Duas posições que dão conta do conflito entre o saber e a verdade. Por isso, decidimos começar com as controvérsias da experiência analítica com crianças, interrogando essas duas grandes analistas. Ao avançar em questões éticas que nos parecem essenciais, esperamos que essa atividade seja rica em debate, fazendo emergir aquilo que nos inquieta e também aquilo que nos divide. Anna Freud e Melanie Klein. Como reaparecem essas controvérsias entre duas mulheres que disputaram a cena das análises com crianças? Algumas perguntas, algumas questões surgiram no aquecimento que fizemos juntos. Existia um certo constrangimento entre analistas em afirmar que estão atendendo crianças. Como se essa experiência tivesse menor valor? Porque parece que há poucos analistas de crianças. E, afinal, do que sofrem as crianças? E, para além dos sintomas e pela via das fantasias, a ética é sempre a ética do desejo inconsciente. Ética que vai em direção da voz própria e singular da criança sujeito. A psicanálise com crianças também implica um ato em relação ao sintoma. Vamos apresentar o caso Dick e teremos a oportunidade de levantar questões relativas à própria experiência de uma análise de criança, alternando assim a abordagem da psicanálise em extensão e a psicanálise em intenção. Hoje à noite temos o prazer de aceitou nosso convite para comentar e suscitar questões a partir da apresentação de Vinícius. Daniele é psicanalista e professora do curso de especialização em psicanálise com crianças do SEDES e do curso de formação de psicanálise no CEP. Ela é autora do livro Reinventar a Vida, Narrativa e Ressignificação na Análise. Daniele também fez mestrado em estudos psicanalíticos na Tavistock, de Londres, e é doutora em psicologia clínica na PUC, de São Paulo. Não vou me estender mais para garantir tempo para o debate e vou passar a palavra para o Vinícius Saboia, nosso colega, que vai apresentar Ana da psicanálise com crianças.
Antes de passar a palavra, vou lembrando a todos que guardem suas perguntas para o final das exposições e depois passam a escrever pelo chat. Daí a gente vai, assim, dando voz a cada um. Pronto. Vinícius, é com você. Obrigado, Grace. Obrigado a todas e todos os presentes aqui. Quero desejar boa noite e agradecer pela participação de todos os presentes. É um prazer a gente discutir e falar um pouco disso que a gente preparou e estudamos acerca da Melanie Klein e da Anna Freud. Só repetindo o título, que travou um pouco quando a Grace falava, o título desse pequeno texto que eu preparei aqui, eu fui juntando alguns excertos disso que a gente foi estudando ao longo de vários encontros, desde o começo do ano. O título é Anna Freud e Melanie Klein, por uma ética na psicanálise com crianças. E quando a gente pensa em ética, em um dos encontros que eu tive com a Grace e com a Cris, eu falava acerca desse caráter, né, do que é um psicanalista de crianças, não é? Um ou uma psicanalista de crianças. Na Conferência 34, o Freud fala muito da questão do gênero. Antes de entrar no texto, eu quero até citar, o Freud ele fala, abre aspas, na Conferência 34, que se chama Explicações, Aplicações e Orientações, que aconteceu automaticamente que a análise de crianças se tornou o domínio das analistas mulheres, e sem dúvida isto continuará assim. E nos encontros que eu tive, e debatendo com a Grace e com a Maria Cristina, eu me perguntava sobre essa questão do gênero, na análise dos analistas e das analistas com crianças, e também me questionava o porquê que é um sentimento meu, às vezes a gente percebe que quando se trata de psicanálise com crianças há um certo constrangimento de como se essa disciplina ou matéria fosse algo menor. E também surgiu um questionamento de que de a gente não conhecer analistas que trabalhem somente com crianças. Sempre tem os analistas que trabalham com crianças e adultos no nosso conhecimento, né, da nossa rede. E aí, pensando em tudo isso, a gente foi discutindo, foi falando, e a gente quer trazer aqui algumas desses incômodos, desses achados nessa coxa de retalhos que nós preparamos. Então, eu vou passar ao texto e, ao final, a gente vai ter um comentário da nossa convidada, da Daniele John, como a Grace já apresentou, e logo após a gente conta com a participação de vocês por meio do chat. Então, vamos lá. Na Conferência 34, Explicações, Aplicações e Orientações, de 1933, das novas conferências introdutórias à psicanálise, Freud examinou a tarefa primeira da educação, a qual seria ensinar à criança o controle de suas pulsões. A criança deve aprender a controlar seus instintos, Freud fala. Na mesma Conferência 34, ele pareceu compelido a conhecer as peculiaridades da infância, reconduzido a ela, uma vez que a análise dos fatores determinantes dos sintomas no neurótico adulto não era suficiente nem para compreender seu caso particular, nem para produzir o efeito terapêutico desejado. Com isso, Freud pretendeu corrigir muitas opiniões, geralmente aceitas, acerca da infância. Já em 1913, ele escreveu em O Interesse Científico da Psicanálise: o interesse dominante que tem a psicanálise para a teoria da educação baseia-se num ato que se tornou evidente. Somente alguém que possa sondar as mentes das crianças será capaz de educá-las, e nós, pessoas adultas, não podemos entender as crianças
porque não mais entendemos a nossa própria infância. Nossa amnésia infantil prova que nos tornamos estranhos à nossa infância. Seguindo os estudos sobre uma educação psicanaliticamente esclarecida, do Gleison Schmidt, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Freud não apostou todas as suas fichas na educação que regulasse uma quantidade de restrição ou dissatisfação pulsional, com o fim de prevenir as neuroses ou as perversões. Mas ele, o próprio Freud, fomentou a esperança em outra educação, uma psicanaliticamente esclarecida, na qual a atitude dos pais e professores na relação transferencial com as crianças poderia alterar nas gerações futuras o status quo pedagógico responsável pelo cumprimento imperfeito de sua missão. A despeito da perseverança com a qual Freud se dedicou a provar a existência da sexualidade infantil, mesmo no interior da comunidade psicanalítica, a infância não foi pacificamente conceitualizada. A resistência de toda uma sociedade em aceitar a revelação da precocidade do ser humano traduziu-se, entre os psicanalistas, em embates cuja representação mais concreta foi a das grandes controvérsias, ocorridas entre novembro de 1940 e fevereiro de 1944, e durante as quais se opuseram fortemente Anna Freud e Melanie Klein. Foi Klein quem defendeu a precocidade extrema do complexo de Édipo, abrindo assim espaço para uma visão estrutural da infância. E aqui também a gente ressalta que as grandes controvérsias aconteceram como pano de fundo também a Segunda Grande Guerra. E aí a gente depois pode ilustrar mais com alguns exemplos e relatos que esses embates aconteciam em reuniões que, às vezes, os bombardeios acontecendo e a reunião acontecendo e tendo que ser encerrada às pressas. Em linha com Diana Corso, a Diana Corso tem um trabalho que eu quero mencionar aqui, para quem quiser depois buscar, se chama A Invenção da Criança da Psicanálise, de Sigmund Freud e a Melanie Klein. E ela também é autora daquele livro Fadas no Divã, e ela é membro da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Seguindo aqui com a Diana Corso, a descoberta da importância da infância decorre da existência não só de uma sexualidade infantil, mas de um sujeito sexualmente desejante na infância. Assim, a psicanálise passa a se conectar com a história do sujeito, de um ser que desde muito cedo escreve suas páginas com seus desejos, proibidos e realizados, admitidos e recalcados. A infância recebe em seus braços tudo aquilo de que se lhe considerava ainda imune, acrescido do problema de que estas vivências são compreendidas como formadoras e constitutivas. Isto, obviamente, faz da infância o objeto das atenções teóricas e das preocupações pedagógicas. Anna Freud formulou algum tipo de objetividade no vir a ser de um sujeito. Apostou em mecanismos e na possibilidade da observação detalhada como forma de investigação do desenvolvimento humano. Se podemos dizer que seu trabalho foi de grande valia para a psicologia, pouco pôde ela com ele na evolução da teoria psicanalítica. Como pedagoga, apostou na reestruturação de um sujeito ainda criança, por meio de uma liberação de impulsos recalcados e a colocação destes sob a égide educativa do ideal da analista. E aqui no texto eu marco o ideal da analista porque durante um tempo a análise com crianças sendo feita por mulheres, as mulheres eram dispensadas da formação médica para
poder seguir com a análise com crianças. E depois a gente pode discutir esse tópico do gênero e tentar descobrir, e eu também gostaria de ouvir vocês, se talvez isso, né, seria um dos pilares ou um dos pontos que se localizam aí como início da análise de crianças atrelada principalmente ao gênero e às mulheres. É aqui que também se inicia a obra de Melanie Klein. A gênese de sua teoria é precisamente o objetivo pedagógico da educação psicanaliticamente orientada de seu filho Eric. Conhecido em seu texto The Development of a Child, o desenvolvimento de uma criança, apresentado em 1919, mas publicado em 1921 como Fritz. Esta história é a da tentativa de assumir a maternidade e da elaboração do seu ideal relativo a este filho, que, embora fosse o terceiro, era o primeiro que concernia mais diretamente a ela, a Melanie Klein, pois os outros foram criados com a forte presença de Libussa, sua mãe. Aqui figura uma virada fundamental, que é onde vai residir a marca de diferença da psicanálise para a tradição moralista. Busca-se na criança um saber. Melanie Klein personifica esta virada como ninguém. Sua crença na precocidade das fantasias e da constituição do sujeito faz com que tenhamos, desde o começo, uma subjetividade com que dialogar, mais do que uma criança a formar. Para Ana Freud, a clínica poderia ser adaptada aos reveses da infância, mas a condição infantil é por ela considerada uma obstrução mais do que uma especificidade. Nesta ótica, o paciente ideal é o adulto, e ela relata, por exemplo, como fez analisáveis, no sentido adulto, seus pequenos pacientes, instaurando a praxe de um preparo, um treinamento com a criança que durará tanto mais quanto mais discrepante esteja o estado original da criança que acabamos de descrever em relação ao paciente adulto ideal. Isso aqui são citações da Ana Freud. Haveria então 3 requisitos que Ana Freud considerava necessários para o desenvolvimento de uma análise: a consciência da doença, a confiança na análise e no analista e a decisão interior de se analisar. Esses 3 requisitos, segundo Ana Freud, a criança responde de forma negativa, ou seja, a criança não daria conta de cumprir esses requisitos. Para Ana Freud, a consciência da doença era inexistente nas crianças, pois a queixa vinha dos pais. A transferência que permitiria a confiança na análise e no analista também seria impossível, pois não julgava possível a neurose de transferência na infância. Aqui vale a gente também abrir depois e discutir essa questão, qual que seria a diferença entre vínculo e neurose de transferência. Ou se a gente tem uma possibilidade de transferência com crianças e se a criança operacionaliza ou opera uma neurose de transferência. Também é um ponto para a gente discutir. Por último, a decisão interior de se analisar, aqui ainda em Ana Freud, pressupunha a existência de um sujeito de alguma forma constituído, com o suficiente vivido, de forma a produzir um corpo de subjetividade, de inconsciente. Enfim, um lastro sobre o qual possa um sujeito alicerçar a queixa e a transferência. Para supor isso numa criança, é preciso crer numa constituição precoce, numa presença das figuras parentais como constituintes da subjetividade, internalizadas. No caso de Melanie Klein, para Klein, isso desde muito cedo. Para Melanie Klein, a discussão se dirigia por outros caminhos.
pois era defensora de uma intervenção mais analítica que terapêutica e denunciava em Ana Freud as desventuras de quem muito se preocupa com a consciência, quer seja da doença ou de qualquer outra coisa. Klein possuía uma verdadeira fé na importância de buscar a expressão de conteúdos inconscientes e acreditava que a criança estava em melhor posição que os adultos para encontrá-los. Podemos estabelecer, aqui a citação da Melanie Klein, podemos estabelecer um contato mais rápido e seguro com o inconsciente das crianças, escreve ela em 1927, por ocasião dos embates com Ana, e acrescenta: as crianças não são fundamentalmente distintas dos adultos. Só o que ocorre é que nas crianças o eu não se desenvolveu ainda plenamente e, portanto, elas estão muito mais governadas pelo inconsciente. Na obra kleiniana, a hipótese da precocidade da constituição subjetiva advém da constatação da angústia em crianças muito pequenas, observação clínica extremamente precisa, pois qualquer um que esteja familiarizado ao convívio com crianças será levado a constatar que suas vidas são tomadas de reveses e complexidades. A transferência na infância torna-se possível para Melanie Klein, porque para ela os pais são figuras introjetadas desde sempre. Não há qualquer outra relação possível com a criança que não seja transferencial. A própria relação com os pais reais é transferencial. Neste sentido, a análise de uma criança não difere muito de outros cenários de sua vida. Embora tenha tido este mérito de ter revelado a presença muito precoce do crivo da subjetividade infantil, a teoria kleiniana tinha o demérito de reduzir drasticamente a importância dos pais reais e descartar completamente qualquer intervenção junto à família. Aqui foi o texto que eu juntei alguns elementos para a nossa discussão e para o comentário da Daniele. E antes de passar a palavra para a Daniele, eu queria ressaltar aqui, de acordo com o que nós também discutimos, a Grace e a Maria Cristina, é do caráter inovador que a Melanie Klein ela introduz na clínica, no caráter do brincar, o ato do brincar. Mas não é apenas um ato de brincar, talvez para formar um vínculo ou para permitir a manifestação e a expressão da criança na cena analítica, mas é perceber que o brincar ele pode manifestar elementos do inconsciente. E aí a Melanie Klein ela avança nesse ponto. Bem, eu fico por aqui, eu passo a palavra agora para a Daniele e depois a gente retoma com as nossas discussões e os pontos que a gente elencou aqui para ouvir vocês também. Obrigado. Obrigada, Vinícius, pela bela exposição. Acho que você traz um monte de ganchos aí para abrir inúmeros galhos possíveis para a nossa discussão. Queria agradecer o convite da Grace Lanhado, do Mauro, do Vinícius e da Cris Prandini para estar aqui hoje conversando com vocês. Bem, eu fiquei pensando a partir do texto do Vinícius, né, um pouco por que retomar, né, essa conversa com essas duas pioneiras da psicanálise com crianças. E acho que Grace colocou um pouco das razões, né, da nossa herança e da nossa prática clínica com crianças. É claro que tem toda a dimensão histórica que é interessante, nos situa para pensar o nosso percorrido e onde a gente se situa no debate atual, mas acho que vai para muito além da questão histórica, né?
Claro que acho que a história sempre nos ajuda a entender de onde viemos e entender um pouco melhor os fundamentos da nossa prática, mas eu acho que as questões que elas colocam, especial aí nesse período, né, que foi denominado de período das grandes controvérsias, em que a Inglaterra fica muito polarizada, né, alguma coisa que eu também gostaria de comentar, talvez mais para o final. Acho que as questões são muito atuais, né? Eu não acho que as questões que elas pensam se esgotaram. Então, nesse sentido que eu acho que é sempre interessante retomar e reler a obra das pioneiras da psicanálise com crianças. Há um ano atrás, né, a gente estava repensando uma série dessas questões, porque fomos colocados aí nessa urgência de atender crianças online, que era uma coisa que a gente julgava impossível. E eu lembrei muito das pioneiras, porque acho que a gente se viu numa situação em que a gente não tinha a quem recorrer como referência, né? Eu lembro que lá no SEDES me convidaram para falar numa live que substituiu o que seria o nosso colóquio, que acontece, um colóquio grande que acontece de 2 em 2 anos lá do Departamento de Psicanálise com Crianças, que é um momento super importante assim do departamento, que vem gente do Brasil inteiro para poder discutir, e a gente se viu nessa coisa de que o colóquio foi cancelado e fizeram então essa série de lives e me convidaram para falar, e eu falei, gente, mas eu não sei o que dizer, porque eu também não sei fazer. E foi muito interessante, porque aí me deram uma acalmada, assim, de dizer, olha, Daniele, mas a ideia é justamente que a gente possa partilhar as nossas dúvidas e experiências até aqui, porque, sabe? E aí eu lembrei muito, assim, de Anna Freud, de Melanie Klein, de Sophie Morgenstern, né, de Hugh Helmut, e todas essas mulheres que tiveram que inventar do nada, né, porque elas não tinham muito quem ler. Claro que elas tinham o Freud, mas atender diretamente crianças era outra coisa. Então, acho que tem uma série de questões que permanecem atuais, né? Fico pensando que mesmo nos dias de hoje, quando as pessoas sabem que eu atendo crianças, normalmente as pessoas fazem uma série de perguntas, né? Vem ao mesmo tempo uma curiosidade e um espanto, né? E a gente está em 2021. Então, vem perguntas do tipo, mas o que vai fazer uma criança na análise? Por que uma criança de 4 anos faria uma análise? São perguntas muito comuns e, ao mesmo tempo, uma curiosidade muito grande, né? Que é, como você faz? Como que é? Então, acho que tem questões aí para a gente debater que seguem atuais, a gente segue se interrogando, né? Acho muito interessante pensar esse como fazer, que poderia ser reduzido a uma técnica, né? Me explica como você faz. Achei muito interessante que a discussão de vocês venha da leitura do Seminário 7, porque eu acho que é impossível pensar a técnica sem pensar na ética e nessa posição que o analista de crianças ocupa, né? Quando Vinícius falou analista de crianças, eu já me deu um certo ruído no ouvido, que é toda essa ideia também da especialização, né? De que o analista de crianças seria um especialista em crianças, que eu acho que é uma coisa que a gente também pode discutir. Então, a gente
essa conferência, né, Vinícius, que você traz, de 1933, eu fui até ela de novo, o Freud diz, eu vou falar aqui um pouco de educação, embora eu não entenda nada desse assunto, porque quem entende desse assunto é minha filha, Ana Freud, que se dedicou ao assunto. É interessante que ele traz também a palavra profilaxia, que eu acho que é uma palavra que ronda muito também em torno da clínica com crianças. A gente recebe casos e pedidos nesse sentido. Por exemplo, é muito comum, pelo menos na minha clínica, não sei se na de vocês também, que pais tragam crianças por volta dos 10 anos, com muito, às vezes sem uma queixa específica, mas com muito medo da entrada na adolescência. E aí eles dizem, deixa eu consertar aqui as coisas enquanto é tempo, porque depois pode ser que não dê mais. Então, eu acho interessante que o Freud traga essa questão da profilaxia aí na conferência trabalhada pelo Vinícius, por vocês, no grupo, e ele compara como se a análise pudesse fazer uma profilaxia parecida com a vacinação. Olha que assunto atual, né, para hoje. Então, como se a gente pudesse garantir alguma coisa para que essa criança não adoeça, né? A gente sabe, por exemplo, que o Freud, o interesse todo dele pela infância vem, né, a partir da escuta, em especial das histéricas, e toda a formulação que ele vai fazer, então, sobre a etiologia das neuroses, como tendo origem na infância. A gente sabe que ele até deu o nome, no caso do Homem dos Lobos, o título é uma neurose de infância ou algo assim, né? Agora eu não lembro o título exatamente, mas ele diz lá, eu vou falar só da neurose de infância. Então, e já nesse texto, nessa conferência que vocês trabalham, ele já faz isso, né, que o Vinícius nomeia, que é esse jeito não pacífico de descrever a infância, quer dizer, sim, pode haver sofrimento psíquico na infância. A infância não é esse mar de rosas que os adultos tendem a idealizar quando olham para trás. Mas o Freud também tinha uma outra motivação, que era tentar confirmar suas teorias a partir de uma observação mais direta das crianças, né? É assim que surge o caso Hans, por exemplo. Então, ele vai fazer esse pedido para os seus discípulos que tinham filhos, para que observassem seus filhos e pudessem, para que eles pudessem, então, encontrar alguma confirmação nessa observação mais direta das teorias que ele estava postulando. É claro que aí acho que tem um ponto interessante para a gente debater, que não é a mesma coisa um adulto que narra algo sobre a sua infância a posteriori e a infância propriamente dita, né? Embora a gente diga que a gente trabalha sempre com o infantil, né, mesmo nos adultos, as intervenções na infância, elas acontecem enquanto essa criança está nesse processo de constituição. E o que está em voga também nessa época, né, e daí eu diria que essa ideia está em Freud e também em Ana Freud, seria essa educação psicanaliticamente esclarecida. Então, como se fosse possível, de algum jeito, evitar a neurose a partir de uma educação iluminada pela psicanálise. O que seria isso? Uma educação, por exemplo, que postulava o esclarecimento sexual das crianças, que era uma questão muito velada na época. É interessante, né, Vinícius, essa frase que você
ressalta do outro texto de Freud que vocês trazem, de 1913, Interesse Científico da Psicanálise, que é: nós adultos não podemos entender as crianças, nos tornamos estranhos à nossa infância. Então, como se fôssemos estrangeiros aí, né? E aí é interessante pensar, ele diz, bom, não dá para educar uma criança sem fazer uma certa leitura da mente dela, mas como fazer isso? É interessante pensar isso também nos pedidos atuais de análise para crianças, em que muitas vezes a gente vê uma fantasia dos pais de querer saber o que se passa dentro da cabeça dessa criança, né? E tem uma certa expectativa de que é o analista que vai poder contar. O especialista em crianças seria, então, através do trabalho de análise, teria acesso a algo que os pais não têm acesso. Então, toda essa fronteira aí com a educação, né, que tem a ver com essas preocupações profiláticas, embora o Freud, nesse texto da Conferência 34, já fale em tratamento, né, para crianças, dizendo, olha, não é tão perigoso quanto os adversários da psicanálise diziam, é possível, né, e tem efeitos. Então, ele vai dizer claramente que havia uma apreensão infindada de que a análise poderia prejudicar as crianças. Então, a gente tem, né, é interessante isso que o Vinícius ressalta aqui da Ana Freud, como tendo como paciente ideal o adulto, né? Eu acho que esse foi um dos grandes desafios da clínica com crianças, porque toda a referência que a gente tinha era de adultos, que, por exemplo, falavam, né? Até a gente chegar nisso que hoje parece banal, e a gente deve muito a Klein, né? Essa ideia de que o brincar pode estar no lugar da associação livre, até a gente chegar aí, se gramou muito, né? Porque a palavra estava como protagonista e a gente sabe que a relação da criança com a linguagem é diferente, ela está num outro registro. Então, por exemplo, quando o Sophie Morgenstern instaura com o seu paciente mudo a técnica do desenho, ela faz isso não porque ela imagina que o desenho vá acessar melhor os conteúdos inconscientes, mas ela só faz isso porque ele era mudo, esse era o sintoma. Ele tinha um mutismo psicológico, digamos assim, né? Ele parou de falar, era uma criança falante que para de falar. E quando ela começa a pedir e era um menino que desenhava, que dava muito de desenhar. Então ela vai trabalhando com ele a partir dos desenhos, mas a gente vê, esse caso está publicado no livro do Nasio sobre o Silêncio na Psicanálise, é lindo, recomendo muito. Ela, então, né, tinha menos referências ainda, ela não tinha nem a Klein para ler, nem a Ana Freud. E aí, o tempo inteiro, ela tenta depois, ela tenta confirmar as interpretações que ela fez dos desenhos depois que ele começa a falar. Então, é como se o estatuto mesmo de verdade estava colocado na palavra e não nas outras produções possíveis de expressão que a criança poderia apresentar. Então, é quase por acaso que o desenho entra, né? Então, esse ideal de adulto, eu diria que não era só para Ana Freud, né? Mas para todo mundo. A gente precisou inaugurar uma coisa que talvez Ferenczi chamasse elasticidade da técnica, inaugurar um outro jeito de trabalhar com as crianças.
Mas é interessante porque aqui, né, o Vinícius ressalta isso, de que a condição infantil está muito mais como uma obstrução para o trabalho do que para uma especificidade. E daí a necessidade, então, desse preparo e desse treinamento. Agora, isso em si, essa discussão que ela traz, acho que traz uma discussão interessante e atual sobre a questão da demanda, né, de análise, que na psicanálise com crianças é mais complexa ainda, porque a gente trabalha com múltiplas transferências e múltiplos pedidos também, né? A gente pode ter ao mesmo tempo pais fazendo um tipo de demanda, a criança outro, e é uma das questões que a Ana Freud coloca, que a criança não tem consciência e também não faz transferência porque ela ainda está referida aos primeiros objetos amorosos pai e mãe. Então, isso também dificultaria aí esse pedido de análise, digamos assim. Embora, hoje em dia, né, a gente pode pensar também na questão da oferta e da demanda. Eu acho que, hoje em dia, o trabalho clínico com crianças, ele está tão na cultura já, né, principalmente de determinadas classes sociais, as crianças têm os seus analistas e trocam sobre isso, que não é incomum a gente receber pedidos de análise que foram formulados pelas próprias crianças. É claro que tem sempre algo aí de misterioso, né? No jeito como a criança coloca a sua demanda e no jeito como os pais. E eu diria até que o próprio adulto, né? Isso de que eu acho que não cabe esse contraponto aí com o adulto, porque muitas vezes a gente só vai saber mais da nossa demanda de análise, que tem a ver também com a pergunta que a gente faz, a posteriori. Tem muitos casos que a gente só vai compreender a demanda no final. Ou que a gente achava que era uma coisa, mas era outra. Ou que a gente recebe em análise por uma razão e, de repente, se vê trabalhando em outra direção. Eu estava lembrando aqui de um caso de uma menininha que eu recebi, que os pais trazem a seguinte queixa. Quando contrariada, ela grita, mas ela grita tanto que, abre aspas, os vizinhos acham que a gente está matando. Quando eu recebo a criança, e eu sempre pergunto o que te traz aqui, como eu posso te ajudar, o que te faz sofrer, sei lá, tem 1000 versões dessa pergunta, né, e jeitos de perguntar isso. Ela me conta de algo que os pais não tinham contado. Ela diz, é que tem uma bruxa que entra no meu quarto todas as noites. E ela desenha a bruxa. Os pais sequer tinham referido algo relativo ao medo de dormir, ou medo do escuro, ou medo do quarto. E algo de muito curioso acontece, que é, esses pais que reclamam dessa criança que grita, ela passa a primeira sessão dela todinha sussurrando. E ela me conta sobre a bruxa sussurrando. Bom, a gente pode discordar disso, né, de que uma criança não faz transferência, acho que a própria Melanie Klein discorda veementemente, mas é interessante poder pensar aí na posição que ocupam os pais na análise com crianças, né? E acho que o fato de que a Ana Freud se preocupou com isso, de que a criança ainda estaria muito referida aos primeiros objetos amorosos, portanto, impossibilitada de transferir para um outro objeto,
nos pode abrir também a possibilidade de pensar esse lugar dos pais na análise e o lugar dos pais para a própria criança, né? E como que a gente entra nessa história? E acho que daí isso diz da nossa posição como analistas e da posição ética. Como é possível entrar e intervir? E de que maneira, né? Assim, porque eu acho que tem vários escorregões possíveis, assim, desde ficar tomado demais por uma demanda que é uma demanda, por exemplo, adaptativa, né? E acho que a guerra entre as duas tem muito a ver com isso, pelo menos depois que Ana Freud vai influenciar o que se chamou a escola do ego e toda a crítica que o Lacan vai fazer a essa leitura da psicanálise como centrada no eu, nos mecanismos de defesa e muito mais adaptativa, né? Então, a gente tem aqui uma diferença entre as duas em que Klein o tempo inteiro se posiciona, né, e o Vinícius aponta isso no texto, dizendo e é análise como seria de um adulto, no sentido de que o trabalho é com os processos inconscientes e não tem nada a ver com educação. Você aponta uma virada, né, Vinícius, que você vê personificada aí na posição da Klein, que é a busca de um saber na criança. Então, em vez de nos situarmos como aqueles que sabemos sobre a criança ou sobre a infância, nos situamos como aqueles que escutam ou tentam aprender um saber que aquela criança porta. E nesse sentido, de fato, eu diria que não difere muito do trabalho com o adulto, né? A gente entra sem saber. Então, você diz, bom, a Klein possibilita que haja ali, desde o começo, uma subjetividade com a qual dialogar. Mais isso do que uma criança a se formar. E também a questão da angústia já muito presente desde da tenra idade, né? Que era outra questão, seria com relação à idade, né? Que a Klein tomou já crianças muito pequenas e não via isso como uma impossibilidade. Enquanto Ana Freud tinha todo um receio de trabalhar com crianças antes que o superego estivesse instaurado, né? Isso que o Freud se defende lá nessa conferência dizendo não é perigoso, é porque de fato havia esse medo de o que seria possível de acontecer. A gente tem essa tragédia marcando o início da história da psicanálise com crianças, que é talvez o primeiro paciente de psicanálise, que é da Hugh Helmut, que era o sobrinho dela, foi assassinado por ela. Quer dizer, ele assassinou ela, agora é um ato falho. Então, a gente tem também, né, para Freud, ele afirma isso no Hans, seria necessária essa confluência da posição da parentalidade com a de analista, né? Só alguém que tivesse essa dupla autoridade estaria em posição de poder dirigir essa análise. É interessante pensar nisso, né? Vindo de um pai que analisou a filha, Ana Freud analisada pelo Freud, e a gente está falando aqui também de Klein que analisou o filho. Então, como fica isso? Como fica essa questão, né? E hoje, né, nos dias de hoje, o que a gente pode dizer
da posição que ocupamos para possibilitar, para dar as melhores condições para que uma análise com crianças aconteça, né? A gente está muito bombardeado na cultura, daí eu retomo a palavra profilaxia que o Freud trouxe lá naquela conferência, por essa ímpeto de correção das falhas da infância, né? Por um ideal de futuro, quer dizer, vamos trabalhar agora para que essa criança seja melhor no futuro. E um ideal de prevenção também e um ideal higienista de saúde. Então, como não cair nessas armadilhas e poder se posicionar de forma a escutar o sujeito, criança? O que é interessante também desse período, né, das grandes controvérsias, que, como Vinícius traz no texto, acontece durante a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente entre 40 e 44, é a gente fazer a observação de que Freud havia acabado de morrer, né, em 39, e o que acontecia ali, né, a Roudinesco fala assim, é interessante que ninguém estava negando o legado freudiano ou brigando em relação a concordo com isso, não concordo com aquilo, era o contrário, eram as duas disputando o lugar de legitimidade de herdeiras de Freud. Então, uma, vai dizer a Roudinesco, uma queria ser mais freudiana do que a outra, né? E a Ana Freud estava, então, representando toda a tradição ali da psicanálise vienense, e a Melanie Klein entra como alguém que veio com inovações, a princípio não tão bem aceitas, mas que depois terminam por se consolidar como, né, a cara da British Psychoanalytic Society vai ser kleiniana e não ana-freudiana. Então, nenhum dos lados rompe com Freud, se cria aí uma polarização que eu achei interessante de a gente pensar nas polarizações que acontecem dentro das instituições psicanalíticas também, as polarizações entre as escolas. Eu acho interessante que estejamos aqui entre leitores de Lacan, nos debruçando sobre duas autoras que são meio representantes, talvez, da escola inglesa, vienense, enfim, e pensei em trazer um pouco de um texto bem recente da Ana Costa, que fala um pouco da questão do contágio, como não dizendo respeito apenas a um vírus, mas operando em organizações de massa, em que o significante funciona como signo. Ela vai falar, então, do contágio como uma força do discurso travado num funcionamento binário, e situa binário na oposição verdadeiro e falso. E fiquei pensando no quanto é fácil a gente fazer isso também com as teorias, né? E o quanto isso aconteceu nesse período das grandes controvérsias, em que as pessoas foram fazendo aderências a um lado ou outro, né? Claro que teve também toda a questão ali do grupo do meio, que foi um ponto de resistência a essas aderências tão polarizadas, né? De um lado ou de outro. E acho que, né, que a gente possa pensar, então, essa questão da ética, de como a gente se situa diante de um pedido de análise para uma criança. Que não seja nem do lado da correção do que não vai bem, mas que a gente possa escutar aquele sujeito. E isso inclui escutar os pais, né? Que é uma coisa que Melanie Klein, de algum jeito, eliminou diretamente,
né, porque ela achava, então, que os pais já estavam internalizados, mas que também acho que é um legado aí da Ana Freud, de pensar a importância dos pais nesse trabalho. A Melanie Klein tinha também essa desvantagem de que ela atendia especialmente filhos de analistas, então isso criava também impasses, né, para esse trabalho mais direto com os pais. Não que a gente não trabalhe com filhos de analistas hoje em dia, né? Mas a gente talvez tenha outros jeitos de lidar com essas questões. Era isso, gente. Acho que vamos conversar, debater. Daniele, muito, muito obrigado pela generosidade aí das construções e realmente fica essa grande pergunta, né, da posição do analista eticamente em relação à demanda que vem do pai, da mãe, dos pais ou de quem cria a criança e qual que é a demanda da própria criança. E aí eu vou passar a palavra para a Grace, para a Cris, para a gente começar aqui o nosso debate. Dani, muito obrigada. Muito bom a sua costura e a vivacidade como você conta. É sempre muito legal te escutar. Eu acho que foi muito rico a gente poder trazer hoje, questionando o gancho do Vinícius, em termos das intervenções, diante das demandas que nos chegam nos consultórios, eu fico sempre também com uma delicadeza no trabalho com crianças, que é quando que a gente intervém e como que a gente intervém quando a gente está acompanhando a brincadeira ou brincar de uma criança. Então, as intervenções dos analistas, como que elas se dão ao mesmo tempo que o brincar está acontecendo, sem que isso seja no formato de violência interpretativa, porque tem um tempo, né? Tem um tempo que se institui dentro de uma análise com crianças. Estou falando da violência interpretativa, retomando um pouco o que a Pierre Olanier, né, coloca, e que a gente chegou a discutir juntos aqui, nós três, para a gente poder pensar que é diferente a gente pensar que tem um arcabouço teórico e que a gente tenta ver esse arcabouço teórico no brincar da criança. Que é diferente a gente poder se surpreender com o brincar da criança e, a partir disso, poder fazer uma interpretação, não colar a teoria no brincar ou na prática. Enfim, isso foi um grande debate entre a gente, eu acho que isso é uma delicadeza ética e que não é nada fácil, não tem receita, mas eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui. Deixo a palavra aos outros, quem quer comentar. Maria Cristina, você quer colocar alguma coisa? Quero sim. Bom, Dani, muito obrigada pelo seu comentário, que eu acho que deu voz a muitas questões que a gente estava aqui formulando, e acho que dá assim para desdobrar, e eu acho que, além das questões que a gente já tinha, você coloca outras, né? E eu quero agradecer também a Grace e o Vinícius, porque foi, assim, uma alegria ter feito esse estudo, né? Eu tenho algumas questões, mas antes eu queria falar de como eu revivi o susto com a leitura da Melanie Klein, né? E porque eu tenho uma gratidão muito grande, porque a minha primeira supervisora, quando eu comecei a clinicar, era kleiniana. E eu lembro do susto que provocou em mim, né, o que ela me orientava a falar para os meus pacientes, né? Mas como esse susto me trazia uma vivacidade, né? E eu acho que é isso que eu pude recuperar nesse momento na leitura, né? Porque, inclusive, o próximo encontro, eu estou encarregada de trazer um caso da Melanie Klein, e uma vivacidade, assim, né, que ficou muito, a Grace e o Vinícius, muito, né, enfim, interlocutores, assim, muito, muito bom. Eu tenho, dando continuidade a isso que a Grace coloca, a questão ética, né?
a gente está com o Seminário da Ética presente, né? Os pais nos procuram com um projeto de felicidade para os filhos, né? E felicidade, sucesso, né? E a gente, bom, está muito presente no Seminário da Ética o serviço dos bens, né? Como um obstáculo ao desejo, né? E eu acho que isso traz para essa chegada dos pais que trazem uma criança, isso que você fala, né, Daniela, que é essa múltipla transferência, onde a gente não pode ignorar, né, esse pedido dos pais, esse projeto de criança e de futuro, essa criança no futuro, mas, ao mesmo tempo, o que essa criança tem para dizer, né? Então, essa é uma questão que eu vou deixar. E outra é, pegando também o que a Grace fala, do que sofre a criança, né? E eu acho que aí a gente teria que pensar quem é a criança para o Freud, para a Ana Freud e para a Melanie Klein, né? E para mim fica claro assim, mas eu queria muito construir com vocês isso, né? Do que sofre a criança e quem é a criança para o Freud, né? Que sofre ali a repressão da sexualidade, inibindo a curiosidade, né? A Ana Freud tentando, enfim, colocar essa criança ligada, justamente, né, conectada à realidade, né? Não é ignorando, mas não escutando, né, o sofrimento da criança, porque ela diz que isso é uma condição para a entrada em análise, que a criança não tem, né? E a Melanie Klein, quem é a criança da Melanie Klein, né? Que eu acho que aí vem, assim, como se não bastasse, né, a criança, né, tendo sexualidade infantil, a Melanie Klein vai trazer uma criança povoada por um excesso de paixões, de, né, voracidade, inveja, né? E então, que eu acho que é esse o susto que a gente tem quando a gente lê a Melanie Klein, que a gente precisa tomar um certo cuidado, né, para não cair no fascínio ou no horror, né? Então, eu queria dar continuidade a essa pergunta da Grace, né? Do que sofre, né? Na experiência sua, de todos, né? Do que sofrem as nossas crianças que chegam hoje, né? É isso. Algumas sofrem de não terem tempo de brincar, né, Cris? Justamente por esse projeto de sucesso futuro, que todo o tempo está ocupado com atividades para o futuro delas. Uhum. E também sofrem de uma certa psiquiatrização, se a gente pode dizer assim, da infância. Queria fazer uma primeira observação em relação à sua apresentação, Daniele, que eu achei muito oportuno a passagem em que você mencionou a experiência da menininha com a bruxa. Bom, por que isso, né? Porque isso começa a responder parcialmente o que é um sintoma da criança, né? No sentido que ele não coincide necessariamente ao que é contado pelos pais, mas sim de que ele se revela e se constrói na relação com o analista. Mas isso não é nada assim tão extemporâneo ao que os pais contam ou de uma certa orientação científica que eles receberam em relação ao problema do seu filho, da sua filha, tanto quanto da reclamação que adquiriram pela escola. Mas é verdade que, colocando nesse sentido, que o sintoma analítico ele é construído na relação com o analista, e tanto é verdade que você mesma mencionou que muitas vezes se apresenta uma coisa e vira outra, e essa outra coisa que vira tem a ver com a possibilidade que a transferência confere, né, para que o sintoma se mostre. Mas isso me parece importante porque não só cria um deslocamento entre o que os pais falam da criança e naquilo que o analista precisa se orientar, mas não se deter na sua extensão para o encontro com a criança.
O que, por exemplo, pode surpreender os próprios pais quando do encontro com o analista, na medida em que o retorno que eles vão receber não coincide em absolutamente nada, pelo menos não na magnitude que eles esperavam, em relação àquilo que é o sofrimento ou o avanço dos seus filhos. Mas colocando assim nesse intervalo, né, entre o que é o discurso dos pais marcado pela escola, tanto quanto pelo discurso científico, né, e a relação com o analista, onde verdadeiramente o sintoma se constrói, né, a gente não tem como não voltar a ter que se interrogar sobre uma certa tipicidade da abordagem da criança, que eu não diria que você mencionou também, que eu não diria que é propriamente uma especialização, mas há uma certa tipicidade, né, que leva a que o analista precise poder se colocar nesse entrelugar, num primeiro momento. Mas, mais do que isso, quando a Grace mencionava, por exemplo, a utilização do desenho, se for por aí que a criança de mais tenra idade começa a se manifestar, como lidar com o desenho infantil exatamente para dar condições que esse sintoma se construa. Porque se o desenho ele for abordado pelo analista como alguma coisa que é revelador do sintoma, não há propriamente nada para ser construído, e sim somente interpretado. Então, eu estou me estendendo um pouco, porque eu achei muito positivo que você trouxe e que também a sua lembrança legítima da não especialização, mas também leva a ter que se perguntar sobre algumas questões em relação à prática da psicanálise com crianças que, se não dá para ser homologada inteiramente a questão dos adultos, se não dá para ser inteiramente homologada a expectativa dos pais e a expectativa das escolas, isso são elementos mais do que dissonantes, eles levam a ter que centrar um pouco, então, o que se faz com isso que aparece. Mas isso que aparece, eu insisto, só aparece porque é construído, o sintoma se constrói. Mesmo que ele venha de uma forma muito dominante, né, por exemplo, uma fobia, mas basta a gente olhar para o caso Range. Ele vem com uma fobia escancarada, mas aquilo que vai terminar, o ponto de conclusão do caso Range vai ter a ver com uma problemática da castração materna, de uma certa falência da figura paterna, que vai levar, inclusive, o casal a assumir destinos diferentes na sua vida matrimonial mais tarde, né? Tem esse aspecto, né? Que tudo bem que é a fobia, mas aquilo que é construído, que o Freud faz ali com o pai, é construir alguma coisa que não está necessariamente apenas na direção de reduzir o sofrimento, né? Mas de construir uma condição de abordagem desse sintoma, né? Então, eu queria saber o que você... Porque eu entrei por essa porta que você abriu, então eu queria saber o que você considera disso. Eu achei muito interessante a sua leitura da minha leitura. Acho que é isso, Mauro, e acho que é essa a dificuldade também do trabalho, né? Porque é quase como se em algum momento você estivesse fazendo trabalhos paralelos.
É claro que você precisa escutar e considerar, e muitas vezes essas entrevistas iniciais, que em geral acontecem com os pais, situam muito bem o lugar que aquela criança está no desejo dos pais, mas o que a gente não tem ainda, ou a gente talvez vá acessar nessa construção do sintoma na transferência, é justamente a forma singular com a qual a criança responde a essa demanda do outro, né? Situado aí nos pais. Como ela responde, e de modo geral ela responde de um jeito que incomoda os pais, por isso eles atrasem, e traz muito sofrimento, né? Então, acho que daí todo o desdobramento da análise vai ser poder inventar um outro jeito de responder. Sim. É claro que a gente tem aí, estou lembrando agora, tem os sintomas que gritam, né? Nesse caso, essa menina gritava de fato e incomodava muito os pais, mas tem também as crianças que têm sofrimentos mais silenciosos. Eu lembro de uma menininha, por exemplo, que arrancava os cabelos, literalmente, mas demorou muito para que os pais descobrissem que isso estava acontecendo, porque ela tinha um cabelo enorme, comprido, e ela arrancava aqui de trás. Então, ela arrancava de um jeito que ninguém visse. E aí, um dia, a mãe estava fazendo um penteado para uma apresentação e se depara com este buraco na cabeça dela. E aí é muito interessante o que acontece na posição também dos pais, que eram já separados, mas vinham à sessão juntos, em que o pai fica tentando, né, Grace, o discurso psiquiátrico aí. Ele foi para o Google e ele fez toda uma pesquisa e ele fica tentando ancorar a pesquisa dele numa justificativa de que isso podia ser só uma reação temporária, e de que ele não achava, então, que é porque ele via a filha muito bem adaptada, porque, de fato, era uma menina que ia bem na escola, que ia bem nos esportes, que tudo parecia muito bem com ela, até a mãe se encontrar com esse buraco. E aí a mãe vira para ele, um dia que ele estava nesse discurso de não, mas eu acho que está tudo bem, porque ele não via nenhum outro problema, e a mãe olha para ele e diz assim, mas o que mais ela vai precisar fazer para que você se dê conta de que ela precisa de ajuda? Como que a gente vai chegar aí, né? Só com muito trabalho de análise. Isso não está dado lá no começo, não está dado pelo que você escutou dos pais e nem da criança no começo. Eu fiz essa observação também porque quando foi apresentado pelo Vinícius e também comentado por você dessa querela dos primórdios entre Ana Freud e Melanie Klein, né? A gente sente falta nessas duas vias de uma posição mais esclarecida em relação ao que é o sintoma analítico. Porque ou a criança chega para ser encaminhada ou a criança chega pronta para ser tratada. Mas o que eu estou procurando, a partir do seu exemplo, insistir, é que o sintoma que nós consideramos sintoma analítico não coincide com aquilo que o sujeito diz que ele está sofrendo e tampouco como sendo aquilo que é a causa de sofrimento para os pais ou que os pais identificam como causa do sofrimento da criança. Então, nessa história, né, falta um certo esclarecimento sobre essa questão. Há muito um objetivo de
ação sobre a criança. Positividade, seja no sentido educativo, seja no sentido psicanalítico, enquanto tratamento propriamente dito, identificando com o adulto, como é o caso da Melanie Klein, né? Eu não tenho uma leitura extensa em nenhuma dessas duas autoras, mas sempre me chamou a atenção que, quando essa discussão vem à tona, se perca de vista que a questão do sintoma não está aí onde elas supõem tê-lo encontrado. Ainda que ele possa se mostrar produtivo. Porque é assim, se você quer me escutar segundo o jeito que meus pais contam de mim e você me aborda, então como é que eu vou falar de outra forma? Eu só tenho Sim. essa. Sim. Eu acho bem colocado que você diz que, ao mesmo tempo que a gente precisa estar referido ao que os pais dizem, a gente precisa se desprender disso para poder escutar a criança. Uhum. E tive muito essa experiência, mais como pai de um jovenzinho, quando eu levei para análise, ainda muito pequeno, né? E fui surpreendido pela analista dele por diferentes observações que me produziram questões que me levam hoje a elaborar questões como essa, por exemplo, que foi a analista do meu filho. A Gabriela quer fazer um comentário. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer, né, a Daniele e ao grupo pelo encontro. Acho que fui ouvindo e, nossa, muitas questões surgindo, assim, né, lembrando de vários casos, enfim. E fiquei muito com a pergunta que o Vinícius fez na apresentação a respeito da diferença entre o vínculo e a transferência, né? E agora, enfim, né, com o comentário do Mauro também, fui pensando que muitas vezes o início da transferência com crianças, né, vai passando muito, passa por um lugar muito diferente, né, com os adultos, assim. E não sei se vocês encontram a mesma coisa, mas refletindo agora na minha própria clínica, né, que muitas vezes passa por esse espaço, não necessariamente, né, na figura do analista, mas um pouco nesse espaço de escuta em que os não ditos podem aparecer, né? Assim, não só quando eles aparecem de uma forma evidente, como no caso da menininha que a Daniele mencionou, mas também na superproteção de alguns não ditos, né, que às vezes ficam evidentes no jogo, enfim, naquilo que a criança vai trazendo. E isso me fez pensar, Vinícius, na pergunta, né, assim, em que medida isso fala do início de uma transferência ou fala de algum vínculo que se estabelece ali no contrato, assim, no contrato do que vai ser aquele espaço, né? Então, não sei se faz sentido para vocês, mas foi uma pergunta que foi me ocorrendo aqui. Obrigada. Talvez o grupo pudesse dizer um pouquinho o que pensou, porque eu estou pensando aqui que, para mim, é tudo transferência. Eu não consigo pensar em vínculo, mas talvez vocês possam nos dizer um pouco o que vocês pensaram dessa diferença. Obrigado, Gabi, pela contribuição. Para mim, assim, na minha própria clínica, o desafio inicial, transferencial, fala muito dessa relação da demanda dos pais, principalmente quando tem uma questão de produtividade
envolvida, né? No caso, a criança produtiva, em alguns momentos em que a criança tem uma posição tem um ritmo diferente daquele que os pais esperam, e tem essa demanda de que a criança faça inglês, Kumon, um monte de coisas, e como estabelecer esse contrato quando a gente já tem alguns indícios, alguns indicativos de que é uma demanda muito mais dos pais do que uma questão da criança. Então, o grande desafio, para mim, é nesse início entre separar o que é demanda dos pais e o que é demanda da criança. Mas eu concordo com a Dani de que, para mim, também tudo é transferência, passa aí por essa relação, tanto com os pais e futuramente com a criança, né? Inicialmente, eu busco atender os pais sem a criança, e depois a criança ela entra na cena analítica. Eu posso tentar responder isso, porque eu não estou conseguindo escrever. Eu acho que essa questão do sintoma que o Mauro coloca, e também da neurose de transferência, e transferência e vínculo, eu não sei, eu fico pensando que a Melanie Klein, pegando bem o exemplo dela, e ela conta um caso bem parecido com esse que a Dani conta, de uma menina muito pequena, totalmente inibida, com terror noturno. Em 20 minutos que ela sai para passear com a criança, depois ela volta, ela força o sintoma analítico, porque ela já se coloca, né, pela contratransferência, ela já se coloca, ela já se oferece, né? Então, ela lê o sintoma, associa a uma fantasia destrutiva e a transferência, né? Que eu acho que é isso que a Grace chama atenção, que tem uma violência nessa interpretação, né? Porque ela também atrela, se por um lado ela dá voz à criança, pelo brincar, que ela, né, coloca como associação livre, por outro lado, ela anexa, né, a teoria dela numa interpretação, né? E eu não sei se a gente pode chamar todo vínculo de transferência que vai importar trabalhar e interpretar, né? Porque muitas vezes esse vínculo é marcado por uma confiança, que sem dúvida é muito importante, mas no desdobrar, que eu acho que surge a questão transferencial, que de fato está ligada ao sintoma. Eu não tenho muita clareza disso. Eu até gostaria de ter mais, porque depois, quando eu for apresentar o caso da Melanie Klein, eu preciso disso. Então, estou respondendo e perguntando ao mesmo tempo. Cristina, você queria fazer uma intervenção? Mas não é nessa... vou sair um pouco do que está sendo dito agora. Assim. Não sei se tem alguém querendo falar dentro dessa temática ou eu... O que você acha? Vamos ver se alguém quer contribuir com a reflexão que está sendo... Está em curso, né? Isso. Eu queria falar. Posso? Tá. Alma, aqui, vocês estão me ouvindo? Oi, Priscila. Oi, Dani. Priscila. Aham. Então, é que eu estava aqui meio distraída no final do dia, assim. Estava ouvindo de orelhada, mas aí fui ficando interessada, né? Com umas questões, assim, muito interessantes, estou achando. E isso que o Mauro falou, né? Me pegou muito da questão da transferência, né? Que ela vai interferir em como o sintoma que vai ser construído na análise, em como que ele vai poder se apresentar, né? E aí fiquei lembrando que, assim, somos adultos, né? E quando a criança está com a gente, né? Acho que vocês falaram isso também, né? Na coisa da Melanie Klein e da Ana Freud, desse debate, da Ana Freud sempre achar que a criança está mais transferida com os pais e não poderia, portanto, se transferir com o analista, né? Mas é isso, somos outros adultos que não os pais, né? Somos também adultos.
E aí, o que a gente desperta, né, na criança? Eu fiquei lembrando de um caso que eu atendi durante um ano, mais ou menos, aí teve uma interrupção e voltou recentemente, de uma menininha que, bom, os pais traziam uma preocupação com relação às birras, uma dificuldade de dormir, até a Dani supervisionou. E aí, depois, para a menina, o que aparecia, né? Foi muito engraçado, porque eu pedi para ela para fazer um desenho na primeira sessão, e agora que eu estou me dando conta de que esse meu pedido para ela, na primeira sessão, fez com que o sintoma dela se apresentasse numa coisa que não ficou clara para mim lá atrás, que era uma questão, porque os pais são educadores, eles falavam, não, a gente não... Ela tem dificuldades escolares, mas isso não é uma preocupação para nós, né? E aí agora, depois de uns 2 anos, o que apareceu? A escola pedindo ajuda, né? Porque daí já está bem complicada a questão da alfabetização. E aí eu me dei conta que lá atrás, esse já era o sofrimento dela. Quando ela fez um desenho para mim, né? Ela fez um desenho de quando ela estava feliz e outro de quando ela estava triste, porque eu pedi isso para ela. Foi uma ideia que eu tive na hora do nosso encontro. E olha o que isso produziu, né? O desenho que ela estava triste era ela entregando um desenho para a professora. Eu estou me dando conta disso agora, entregando um desenho para a professora sem saber desenhar, um desenho feio, deixava ela triste, né? Então ali já estava assim, que me parece, né? Agora que eu estou pensando isso, uma coisa assim, quando me demandam alguma coisa, olha como eu faço feio, né? Quando me demandam. E agora está aparecendo toda essa questão assim de como ela precisa de ajuda, mas ela quer pedir ajuda, ela não quer que ofereçam ajuda para ela, porque ela se sente muito humilhada, né? Ela está começando a conseguir colocar isso. E aí eu estou encantada assim, com isso que vocês me fizeram pensar. Então, era só para compartilhar, né? Não sei se deu para ver a associação assim, com o que está sendo discutido, mas, enfim, vou escutar agora vocês. Obrigada, gente. Eu queria dizer uma coisinha, que eu acho que esse caso, o jeito como você contou, né, Priscila, tem quase uma metalinguagem aí, né, que é você pede, você demanda o desenho e ela desenha o desenho de ser demandado um desenho da professora. E aí o que me ocorreu é assim, eu acho que isso já é transferência. E talvez a transferência possa começar a se instaurar até mesmo antes do vínculo, porque ela mal te conhecia, mas já tem um endereçamento nesse desenho a você, né? Aí, então eu acho que, não sei, eu fico pensando que vínculo é outra coisa. Talvez até a gente possa desenvolver também um vínculo, né? No sentido de gostar da analista, ela é divertida, não é? Mas eu acho que a transferência, talvez a Ana Freud fale nesse sentido, porque ela toma muito literalmente como transferir os afetos dos primeiros objetos à figura do analista. E eu acho que já andou um pouco a carruagem em relação a como a gente entende a transferência hoje, né? Acho que tem essa questão do endereçamento à figura do analista, num lugar de grande outro. Então, eu acho que isso pode acontecer, às vezes, antes de você encontrar. Às vezes, até no telefone, já tem um jeito que você fala nesse primeiro contato, que já produz um jeito de falar, enfim, não sei. Estou pensando alto aqui também. O que eu acho que rolou aí, dessa transferência que se estabeleceu, foi que o que eu pensei agora aqui com vocês é que eu pedi para ela um desenho, assim como os professores na escola pedem atividades, né? Eu, assim, meio inexperientemente, sem me tocar, né, do que aquilo poderia produzir nela, pedi um desenho de quando ela fica feliz e quando ela fica triste.
E ela logo me trouxe, né? Olha, eu fico triste quando me pedem coisas que eu não sei fazer, né? E eu não tinha me ligado disso. E aí, conforme o trabalho avança, eu vou me dando conta disso, né? De como existe uma transferência, assim, que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, dela se sentir demandada, né? Tanto que agora estou tentando me colocar muito como a aluna, né? Não como a professora. Lembrando assim que eu sou adulta, né? Só isso já produz, né? Numa análise com crianças, já produz um certo tipo de transferência. Que acho que já faz com que eles possam contar para a gente muito rapidamente o que acontece, né? Na relação com os pais. O que acontece que os adultos provocam nelas, né? Nas crianças. Sabe, uma coisa assim. Cristina Guimarães, pode colocar o seu ponto. Obrigado, Priscila. Obrigado, Dani, aí pela contribuição. Então, eu queria agradecer também a colocação do seu texto, as várias ganchos aí que você, de fato, abriu. Foi muito bom ir ouvindo, são alguns temas por onde você passou, foram importantes em alguns momentos, durante um bom tempo aí da minha vida que eu trabalhei muito com a questão da educação e os altos e baixos que isso traz, né, em termos assim do entusiasmo com essa possível relação e os obstáculos que sempre se recolocam, né, nesses campos que tem uma hora, como a Daniele disse, tem uma hora que não tem nada a ver com educação, tem uma hora que tem que distinguir muito bem isso. Ao mesmo tempo que também eu não consigo, nunca consegui pensar que não houvesse uma função para um educador ter uma referência na psicanálise. Eu acho que é reconhecido que existe uma função, só que é muito difícil de mencionar como que você entra com isso, né? Assim, desde, por exemplo, uma experiência que eu tive de trabalhar com uma turma de especialização em psicopedagogia e tinha uma matéria de psicanálise e desenvolvimento da criança pela questão da psicanálise num semestre. Então, era um desafio você colocar coisas ali, mas, ao mesmo tempo, eu achava importante que alguns parâmetros que você traz, como dizendo assim, o que é um eu, o que é a formação, o que é o espelho, sabe, são pontos que às vezes você não estende, não tem nem ali tempo, um semestre, para você estender uma questão, mas se você fundamenta algumas referências, me parece que se recolhe num tipo de escuta e de abordagem do problema que você vai ler lá na escola. Então, não sei, eu queria só fazer essa observação, porque eu acho que isso é um ponto que eu penso que é atual, não sei como, na prática, isso tem se atualizado, porque eu estou um pouco distante de relação com escolas e tudo. Mas eu acho a questão, talvez ela seja uma questão de sempre, a ser arrumada uma maneira de abordar, né? Então, era isso. Ô, Cris, obrigado pela contribuição. Eu não sei se eu vou conseguir te responder por meio da via da educação, mas eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu trabalho com recursos humanos, com RH, e às vezes aparecem algumas terminologias nas empresas, né, mediadas aí pelo neoliberalismo, que eu costumo assim ficar atônito, né, como guardião da felicidade do colaborador. Então, quando eu vejo isso, eu fico espantado e aí eu associo com o seguinte: eu acho que se o educador tem uma experiência de análise própria,
muitos, digamos assim, desmandos ou muitas coisas que podem acontecer na vida, na jornada aí dos alunos, nas jornadas estudantis, podem ser evitadas, né? Principalmente quando a gente pensa na ética do desejo. Então, por exemplo, na minha prática, no mundo das empresas, no mundo corporativo, tem muita coisa que eu não consigo bancar e, às vezes, por eu ter uma posição gerencial, acabo não endossando ou acabam não passando por conta dessa minha leitura que eu já leio de uma maneira diferente. Então, eu apostaria de que se os professores, os educadores apostassem, ou se eles tivessem cada um assim dentro do possível, né? Porque também tem uma questão aí econômica presente, mas ter uma análise própria, eu vejo que uma educação psicanaliticamente esclarecida, a meu ver, já ajudaria bastante em várias direções pela frente. Eu acho que não sei se eu te respondo, mas eu apostaria nisso. Eu acho que você não é que você responde, você trouxe uma outra coisa, que é uma outra problemática quando vai se falar disso, porque vai chegar uma hora e vai falar, bom, mas o professor, então, ele vai ter que fazer uma análise, porque senão ele não vai sacar a dimensão que esse conceito, essa questão traz. E aí vem, mas então todo mundo tem que fazer análise? Aí já começa um outro desdobramento, por isso que eu falei que eu acho que é uma discussão com altos e baixos, com pontos de encontro, e pontos onde tem que se saber dizer, tá bom, vamos até aqui, entende? Porque essa união, assim, eu acho que ela é instável, vamos dizer assim. Obrigado, Cris. A gente tem aqui a Ana. Quer falar, Ana? Tem aqui sobre as crianças e a pandemia. Vou passar aqui para a Manu. Pode falar, Manu. Oi, gente. Boa noite. Obrigada pela apresentação. Vou tentar contribuir um pouco com ela, a partir do que eu fui pensando, assim. Eu lembrei de um texto do Freud, que eu acho que, quando eu li, eu falei, nossa, ele está falando muito sobre como realmente vai se montando todo esse sintoma das crianças, né? Que é o Teorias Sexuais Infantis, né? E ele fala nesse texto que a criança, ela faz uma pesquisa, né? E aí ele vai colocando os momentos dessa pesquisa. Então, ele vai falando que primeiro a criança, né, ele faz a exposição da cegonha, depois ele faz a exposição que a criança nasce pelo ânus, e depois a diferença sexual. Ele vai fazendo toda ele acompanha, assim, dialeticamente todas essas pesquisas que as crianças fazem. E eu estava me perguntando, assim, se atualmente é muito difícil falar da nossa experiência clínica, né? Porque isso é generalizar demais, a gente atende muito pouco para poder generalizar assim, mas o que eu tenho escutado, o que eu tenho lido, né? Também me fazem pensar que tem uma questão que é justamente sobre o fato de se pesquisar, né? Porque eu acho que, quando eu escuto o Mauro falando, né, que a gente vai acompanhando o sintoma que vai se construindo na análise com a criança, eu acho que a gente vai dando também ferramentas para que ela possa pesquisar isso, para que ela possa fazer perguntas, porque na análise de um adulto, é como se ele já tivesse, adulto também, né, gente, assim, adulto, porque uma criança pode estar numa posição adulta, né, mas numa análise de um adulto, ele já tem uma tese que ele quer confirmar. Ele não está mais tão em pesquisa, né? Me parece que, assim, ele já quer confirmar a fantasia, ele já quer confirmar a tese dele, né? A criança, justamente, você vai acompanhando ela nas perguntas, e o que eu acho que acontece hoje, tanto com a escola, né, quanto com os pais, é que não se dá o tempo dessa pesquisa,
né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito em escolas, eu trabalhei muito como acompanhante terapêutica, e todas as crianças, assim, 90% das crianças eram encaminhadas para um psicólogo por causa de fracasso escolar, né? E eu acho isso complicado, né? Assim, claro, eu estava em escolas de elite, então tem essa questão, né? Mas acho isso complicado. E também os pais, eles chegavam justamente muito angustiados porque eles não sabiam como responder a essa pesquisa das crianças. Porque eles iam procurar no Google. Então, a criança me perguntou como que é isso. Eu não sei o que responder. E aí, elas mesmas falavam para as crianças, procura no Google. Vê no Google. Então, acho que tem também um deslocamento, assim, do lugar de autoridade, tanto da escola quanto dos pais, que talvez, eu não sei se afirmar isso seria errado, mas me parece que vão se criando sintomas muito que dizem respeito muito à nossa atualidade, sabe? Enfim, essa era a minha contribuição. Obrigado, Manu. Alguém quer comentar? Isso que você falou, Manu, eu lembrei do que a Daniele falou, da posição do analista como aquele que vai desvelar ou vai falar do que está dentro ali da cabeça da criança, né? Como que a gente se colocar nessa posição? Ou até mesmo responder a partir dela. E acho que na escola, o que eu sempre escutei muito, foi assim, o que ela tem? Então, ao mesmo tempo que há um encaminhamento para o analista, e muitas dessas escolas de elite têm uma relação com a psicanálise muito estreita, ao mesmo tempo tem essa pergunta, mas o que ela tem? Mas qual é o diagnóstico? Mas é autista? Mas é psicose? Porque também tem, nessas escolas que eu trabalhei, tem toda uma aproximação da própria linguagem psicanalítica, mas introduzida de uma forma que eu não acho que seja a forma mais interessante também, porque você acaba fazendo um psicologismo desenvolvimentista, né? Complicado. Exato, né? Ou em que fase ela está, não é? Nesse ponto, eu ainda acho que tem um problema maior ainda, né, que causa, né? Porque quando você fala, Manu, de uma psicologização, né? Eu concordo, mas tem ainda que gera uma demissão por parte do educador do seu lugar e da sua função, baseado nesse tipo de justificativa. Então, acho que por isso que é delicada essa... Né? Nossa, total, Cristina, porque é como se o saber da psicanálise, ele entrasse, né, da psicanálise, enfim, ele entrasse como um saber que dissesse tudo sobre, como se tivesse a verdade, né? Então, é como se suturasse esse lugar justamente do não saber, né? É bem interessante isso, porque acho que isso recai nessa questão dos especialistas, né? Quem vai poder dizer o que a criança tem é o especialista. E os pais se retiram. Acho muito interessante isso de que os pais se retiram e eu não os culparia individualmente aí, né? Mas acho que tem essa questão, né, de que os pais são levados, são conduzidos a isso, porque é isso que circula na cultura, de que vai ser bom para a criança. Também já vi situações contrárias, né, da escola tentar... Eu acho que a gente não deve destituir o lugar da escola. A escola tem um papel fundamental e tem muita coisa que pode ser resolvida na escola antes de ter que levar essa criança para análise. E mesmo o analista pode ser um interlocutor, né, da escola, se a escola de algum jeito se sente
não autorizada, mas a fazer isso de algum jeito, acho que aí eu acho que tem trabalho também do analista na escola para poder devolver a bola para eles, né? E poder dizer, inclusive, esse caso aqui, acho que, né, a gente pode resolver aqui na escola, ou mesmo com os pais, né? Acho que a interlocução com os pais está acontecendo, a criança está conseguindo encontrar uma interlocução para essa construção aí que você colocou tão bonito o jeito como você leu aí o Freud, né? A criança precisa desse acompanhamento para essa construção, e isso está sendo como sintoma social muito retirado dos pais, né? Os pais se desautorizam, e acho que é trabalho do analista voltar essa bola para os pais também, e às vezes quando a gente vê que é o caso de o analista entrar, o que ele faz, de alguma maneira, é acompanhar temporariamente essa pesquisa, né, com a criança, e ser suporte dessas perguntas, até que ele possa passar a bola de novo de volta para os pais. Esse seria o fim da análise. Mas não acho, não, que todo mundo tem que sair fazendo análise. Muito menos as crianças. Boa noite. Eu queria poder também pensar aqui uma contribuição com uma pergunta que surgiu no começo, e acho que a gente olhou para ela, mas eu fui pensando coisas aqui, né, sobre as interpretações, né, como que a gente se arrisca nelas, na análise com crianças, e quando se arrisca, como se arrisca. E fui pensando na prática, né, e nas coisas que a gente vai também lendo, mas principalmente na experiência clínica. E quando a Manuela fala do tempo da criança, né, no ambiente escolar, eu fico pensando no tempo da criança na análise também, né. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, assim, né, de poder dar conta daquilo, poder responder de alguma forma aquilo que se repete, né, que aparece, e o quanto a repetição também é o lugar, ela tem um tempo para isso, né? Tem um tempo das coisas se constituírem, de se repetirem, até que a gente possa achar um caminho ali, né, que não seja violento e que, meio como os adultos, né? Quando a pessoa está quase chegando lá, quando você vê que tem um caminho ali construído que dá para arriscar uma interpretação, ela pode colar ou não também, né? Eu lembro que no começo eu queria fazer muitas interpretações, assim, de cara, né, da conta. Eu usava muito a pergunta por quê. E aí eu fui vendo que aquilo era uma falácia, né? Ficar perguntando por quê para a criança. Obviamente ela não sabe responder os porquês, não era um bom jeito de ir, né? E acompanhando a narrativa, as histórias que ela construía, podendo caminhar junto com ela. Tinha uma criança que eu atendia que tinha uma questão de abuso intrafamiliar, o pai abusava dela, e ela começou a trazer que sonhava com aranha. Tinha uma aranha que perseguia ela no sonho, e os sonhos mudavam, mas sempre tinha aranha, sempre era uma coisa de ser perseguida, e com o tempo, na análise, ela foi podendo criar estratégias de fugir da aranha, como que ela fugia, como que era possível se proteger, enganar a aranha, né? Poder avisar alguém que a aranha estava no quarto dela. E eu segurei, assim, né, de tentar qualquer interpretação. E aí um dia ela virou para mim na análise e falou assim: "Você sabe que a aranha é meu pai, né?" Eu falei: "Agora eu sei. Agora eu sei o que você está me dizendo." E aí outras coisas se desdobraram, né? E teve outro caso que eu não dei esse tempo, mas era uma situação de abuso também, e tinha uma coisa de um monstro que sempre aparecia na sessão, né? Esse monstro aparecia e o menino foi podendo dar nome, porque no começo, quando eu perguntei se o monstro tinha nome, ele falava que chamava sem nome. Era aquilo que não dava para nomear mesmo, né? E com o tempo foi podendo construir um monte de coisa, mas muito rapidamente eu perguntei: mas esse monstro aparece aonde, né? Já apareceu na casa do seu pai, que era onde ele ia de 15 em 15 dias. E ele virou para mim e falou assim: "Não, ele só aparece aqui." Porque era o lugar dele, né? O monstro, eu quis muito rapidamente desmontar a fantasia, né? Desmontar o único jeito que ele estava podendo simbolizar aquela história toda.
Então, não sei, acho que a minha contribuição é um pouco desse lugar de que tem tempo, sabe? Às vezes pensar nos tempos lógicos mesmo, né? De ver, de compreender, de concluir, quanto a gente pode ir acompanhando isso e aí arriscar algumas interpretações, algumas apostas que podem virar alguma coisa ou não. Eu acho muito delicado isso que você coloca, É. essa questão do tempo, da interpretação, né? E esses momentos. E eu gosto de um jeito que o Freud fala, né? Que o analista interpreta quando o analisando está prestes a descobrir, né? Eu acho muito legal essa, né? É que aguardar esse prestes a descobrir, dar elementos para que ele descubra, tem toda essa delicadeza desse manejo, né? Mas acho muito bem colocada essa preocupação com a fala do analista, né? Com a interpretação, né? Para que não feche, né? Num sentido, né? E acho que tem outra Sim, coisa, também que a garantir. gente vai entender tudo, né? Não é assim que para cada produção da criança tem algo a ser decifrado e que você vai... Não é assim, né? Tem muita coisa que a gente não entende e não é para entender tudo. E garantir o efeito surpresa também, né? Porque não tem coisa melhor numa análise, qualquer análise, de adultos, também de adolescentes, é o efeito surpresa, né? Quando você diz, bom, touché, como diz, né? Tocou. Muito bom. Obrigada pela contribuição de um caso. Os casos falam por si só. E é claro que, diante de estamos aqui falando da clínica e não tem como não falar dos casos. Eu queria falar uma coisa sobre isso que a Maria Janaína trouxe. É a Mara. Mara. É que nem ela falou, né, da criança que sofreu o abuso. E não sei se foi a Maria Cristina que falou que o analista ele interpreta quando o analisante está prestes a descobrir. Nesse caso da Maria Janaína, ela está falando assim, né, que a criança ela falava da aranha. Nesse caso, não é que a criança não sabia quem era a aranha, né? Mas, assim, ela traz a aranha nessa coisa de não querer, pela culpa, né? Que ela sente de denunciar o pai, no caso, né? Assim, imagino, essa interpretação passa para o analista, mas, assim, ela quer contar, mas não quer dizer quem é. Seria mais ou menos por aí, mesmo nesse caso do outro pai, que o menininho via de 15 em 15 dias, esse tempo que está dando para a criança é para ela se haver, sim, com essa coisa de criar ferramentas, de se preparar psicologicamente para dizer, mas não descobrir, não seria nesse caso? Dizer e não descobrir? Porque tem uma culpa, não é? Assim, a culpa é meu pai, eu não devo denunciar meu pai. O que passa na cabeça da criança de estar sofrendo esse abuso e não poder denunciar, e ao mesmo tempo desejando denunciar, esse conflito que dá na cabeça da criança? É difícil saber que momento a criança toma consciência daquilo e que ela constrói aquele, né, que ela chega nisso, que o pai é aranha. Não acho que é de pronto, né? Os sonhos, as coisas estão enigmáticas ali, né? Elas estão transformadas de alguma maneira. Então, não acho que é do princípio, não, né? Nesse caso específico também não tinha muito esse fator protetor, assim, em relação ao pai. Eu acho que é muito singular, Mara. Atendo um caso em que tem um pacto com o pai que abusa, e ali nada pode ser dito, né? Nada. É difícil porque as coisas nem aparecem, assim, aparecem, mas ele não se dá conta que estão aparecendo, e você tentar ajudar ele a chegar em algum caminho, em alguma possibilidade, também fica muito difícil, sabe? Mas eu acho que vai se construindo o sentido. Acho que ele não aparece assim tão de pronto.
Ah, entendi. Ele ainda não se deu conta que isso ainda é um abuso, não se deu conta. É nesse sentido, então. Eu acho que é tudo um processo mesmo de se dar conta disso, ainda mais do que aparece nos sonhos, né? Acho que são elementos que a gente só pode se dar conta a partir do momento que a gente fala e vai associando com uma coisa, vai associando com outra. Entendi. Obrigada. Estamos chegando ao final. Obrigada pelas contribuições, muito obrigada pela riqueza dos casos que pôde trazer. Daniele, sempre é um prazer tê-la comigo, espero ainda por muitos anos. Não vai te livrar de mim tão cedo. Não, nem você. E, Mauro, obrigada, todo mundo, Cristina, Vinícius e Maria Cristina, e todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente. É uma atividade, essa atividade é assim mesmo, para a gente poder ir falando e construindo, e espero que a gente volte a se encontrar e continuamos nessas trocas enriquecedoras. Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Eu também agradeço muito a vocês, uma conversa muito gostosa, espero poder continuar participando aí. Legal. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite, obrigada. Boa noite.